sol de outubro de 1883 pintava as montanhas do Arizona com tons dourados quando Helena Cosgrove descobriu que sua vida jamais seria a mesma. Aos 24 anos, ela era conhecida em Tucson como a filha exemplar do xerife Thomas Cosgrove, uma jovem de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes determinados, que ajudava na escola local ensinando crianças a ler e escrever, além de cuidar da casa familiar desde a morte da mãe por tuberculose, 5 anos antes. A casa dos Cosgrove ficava na extremidade leste da cidade, uma construção sólida de adobe que Thomas havia erguido quando chegara ao território. Das janelas da cozinha, Helena podia ver as montanhas Catalina, ao longe, cobertas por cactos saguaro, que se erguiam como sentinelas sob o céu do deserto. Mas naquela manhã, com as mãos tremendo sobre o ventre ainda plano, Helena sabia que carregava um segredo que poderia destruir sua vida e a frágil paz que seu pai ajudara a construir em Tucson. 3 meses antes, durante uma violenta tempestade de verão que havia transformado os riachos secos em torrentes destrutivas, ela havia encontrado um homem Apache, gravemente ferido perto do córrego que cortava a propriedade da família. Suas águas, normalmente mansas, agora rugindo com força destrutiva. O homem estava semiconsciente, uma flecha quebrada ainda cravada no ombro e sangue escorrendo de múltiplos cortes causados pela queda de seu cavalo. Contra todo o bom senso, os ensinamentos rigorosos do pai e os anos de doutrinação sobre os perigos selvagens que rondavam o território, Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Levou o desconhecido para o celeiro abandonado nos fundos da propriedade e dedicou-se a cuidar de seus ferimentos com a mesma determinação que aplicava ao ensino das crianças. Naunish, cujo nome na língua Apache significava aquele que trabalha pela paz, havia sido exilado de sua tribo por defender um tratado de paz com os colonos brancos, uma posição que seus próprios irmãos consideravam traição aos ancestrais. Ele era diferente de qualquer homem que Helena conhecera. Havia uma educação refinada em suas maneiras, falava inglês fluentemente além de sua língua nativa, fruto de anos numa missão católica, onde aprendera idiomas, história e filosofia. Essa educação tornara uma ponte entre dois mundos, mas também um pária em ambos. "Por que me ajuda?" ele havia perguntado em inglês hesitante, seus olhos escuros estudando o rosto dela quando Helena limpava o corte profundo no seu ombro. "Porque está machucado?" ela respondeu simplesmente, embora soubesse que a verdade era mais complicada. Havia algo na dignidade silenciosa dele, na maneira como suportava a dor sem reclamar, que tocava uma parte da sua alma que ela nem sabia que existia. Durante 3 semanas transformadoras, Helena visitou Naunish secretamente quando seu pai estava ocupado com rondas pela cidade. Ele lhe ensinou sobre plantas medicinais que cresciam no deserto, sobre como interpretar sinais do tempo nas nuvens, sobre a conexão sagrada entre todas as coisas vivas. Ela trouxe-lhe comida, água e livros, e começou a aprender palavras em Apache, descobrindo uma língua rica em nuances poéticas. Entre curativos trocados e conversas sussurradas, nasceu algo mais profundo que a simples compaixão. "Meu pai diz que vocês são selvagens", Helena confessou uma noite, a luz da lanterna dançando em seus rostos. "E o que você diz?" perguntou Naunish, seus olhos escuros carregados de uma tristeza antiga. Helena olhou nos olhos dele, olhos que haviam visto perdas inimagináveis, que carregavam a sabedoria de uma cultura milenar, e soube que tudo o que lhe haviam ensinado estava errado. "Eu digo que você é o homem mais honrado que já conheci." Quando Naunish finalmente se recuperou e partiu, prometeu voltar quando fosse seguro. Helena não sabia que já carregava a prova viva de seu amor proibido. Agora, com o outono chegando e os primeiros sinais da gravidez se manifestando, ela precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida e a de muitas outras. O xerife Cosgrove era um homem justo, mas inflexível quando se tratava de sua reputação e da segurança da comunidade. As guerras Apache haviam ceifado vidas demais, incluindo a de um irmão mais novo de Helena, morto em um ataque 5 anos antes.
Se descobrisse a verdade sobre o relacionamento da filha, Thomas seria capaz de organizar uma caçada que terminaria com a morte de Naunish. 2 semanas depois, Helena acordou com náuseas que não conseguiu mais esconder. Sarah Mitchell, a parteira mais velha da cidade e amiga íntima de sua falecida mãe, apareceu na cozinha dos Cosgrove numa manhã fria de novembro. "Helena, querida, precisamos conversar", disse Sarah. Seus olhos experientes notaram imediatamente a palidez da jovem e a maneira como ela segurava o estômago. Helena tentou disfarçar, mas Sarah havia ajudado a trazê-la ao mundo e conhecia cada expressão de seu rosto. "Há quanto tempo?" perguntou gentilmente, fechando a porta da cozinha. "2 meses, talvez 3", sussurrou Helena, as lágrimas finalmente transbordando. "Sarah, eu não sei o que fazer." A parteira abraçou Helena como faria com uma filha. "Quem é o pai, criança?" Helena hesitou. Sarah Mitchell era conhecida por sua discrição, mas esta verdade poderia custar vidas. "Alguém que papai jamais aceitaria. Um homem casado? Um fora da lei?" Sarah segurou o rosto de Helena entre as mãos calejadas. "Helena, já vi muitas mulheres jovens em sua situação. O importante agora é proteger você e esse bebê." "É mais complicado que isso. Muito mais complicado." Naquela mesma tarde, enquanto organizava suprimentos médicos no consultório improvisado que mantinha nos fundos da casa, Helena ouviu o cavalo se aproximando. Seu coração disparou quando reconheceu a silhueta familiar montada no cavalo pinto. Naunish havia voltado, como prometera. Ele desceu do cavalo com a graça felina que ela se lembrava. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma urgência. Um medo que ela nunca vira antes. "Helena", disse ele, puxando-a para seus braços. "Vim buscar você. Meu povo, alguns guerreiros jovens planejam atacar a cidade. Eu tentei dissuadi-los, mas..." "Naunish", interrompeu ela, colocando sua mão sobre seu ventre. "Há algo que preciso lhe contar." Ele sentiu a mudança sutil em seu corpo e viu a verdade em seus olhos antes mesmo que ela falasse. Naunish caiu nos joelhos no chão coberto de folhas douradas, pressionando o ouvido contra o ventre dela com reverência. "Nosso filho", sussurrou em Apache, depois em inglês. "Nossa criança." "O que vamos fazer?" perguntou Helena, passando os dedos pelos cabelos negros dele. "Papai vai nos matar. Literalmente." Naunish segurou as mãos dela e disse: "Venha comigo. Conheço lugares nas montanhas onde podemos viver em paz, longe das tribos, longe dos colonos, apenas nós 3. Helena olhou para trás, para a casa onde crescera, para a cidade que era tudo que conhecia. Depois olhou para o homem que amava, para o futuro incerto que ele oferecia. "E se os guerreiros atacarem Tucson? Papai, Sarah, todos que amo estão aqui. Então ficamos e enfrentamos juntos o que vier." A decisão de Helena de ficar custou-lhe noites em claro. Mas ela sabia que não conseguiria viver consigo mesma se fugisse e algo acontecesse às pessoas que amava. Durante os dias seguintes, ela e Naunish elaboraram um plano desesperado. Ele se esconderia nas colinas próximas, e ela tentaria descobrir mais sobre os planos de ataque através das conversas que ouvia no escritório do pai. O xerife Thomas Cosgrove havia notado a mudança no comportamento da filha. Helena, que sempre fora aberta e conversadora, agora parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Numa manhã gelada de novembro, ele a encontrou vomitando nos arbustos atrás da casa. "Helena", sua voz carregava preocupação paternal. "Está doente? Devo chamar o Dr. Henderson?" "Não, papai. É só algo que comi ontem à noite." Ela mentiu, limpando a boca com um lenço. Thomas estudou o rosto da filha com os olhos experientes de quem passou anos interrogando suspeitos. "Helena May Cosgrove, me diga a verdade.
Há semanas que você não é a mesma. Antes que Helena pudesse responder, o deputado Jim Rodrigues chegou galopando, o cavalo coberto de espuma. Xerife, problemas no horizonte. O que aconteceu? Thomas perguntou instantaneamente em modo profissional. Rastreadores encontraram sinais de movimento Apache nas colinas norte. Pode ser um grupo de guerra se posicionando para um ataque. Helena sentiu o sangue gelar. Naunish havia mencionado os guerreiros jovens, mas ela esperava que ele conseguisse dissuadi-los. Agora, com o seu pai organizando uma patrulha de caça, ela sabia que Naunish corria perigo mortal. Jim, reúna todos os homens disponíveis. Vamos sair ao amanhecer, ordenou Thomas. Depois se virou para Helena. Você fica na cidade com Sarah Mitchell até resolvermos isso. Naquela noite, Helena esperou até ter certeza de que o pai dormia profundamente. Depois saiu silenciosamente de casa. A lua crescente mal iluminava o caminho enquanto ela seguia o local de encontro combinado com Naunish. Uma formação rochosa que os colonos chamavam de Dedos do Gigante. Ela o encontrou esperando, tenso como um animal encurralado. Helena, você não deveria ter vindo. É muito perigoso. Papai organizou uma patrulha. Eles vão procurar por vocês ao amanhecer. Ela sussurrou urgentemente. Você precisa ir embora, agora. E você? E nosso bebê? Naunish segurou as mãos dela, seus olhos brilhando no luar. Encontrarei uma maneira. Sarah Mitchell me ajudará. Mas você precisa ir, por favor. Naunish balançou a cabeça. Não vou abandonar você. Não agora. Foi então que Helena ouviu o som incontestável de cascos de cavalo se aproximando. Muitos cavalos. Eles nos seguiram. Ela murmurou, o terror tomando conta de sua voz. Helena! A voz trovejante do xerife Cosgrove ecoou entre os rochedos. Sei que está aí. Saia de onde está. Naunish empurrou Helena para trás de uma rocha grande. Fique aqui. Não importa o que aconteça. Proteja nosso filho. Não, ela sussurrou desesperadamente. Mas ele já havia saído das sombras, as mãos levantadas em sinal de rendição. Xerife Cosgrove, vim em paz, disse Naunish, em inglês claro, sua voz ecoando na noite fria. O clique de rifles sendo gatilhados preencheu o ar, e Helena soube que o momento que mais temia havia chegado. Papai, não! Helena saiu de trás da rocha, as mãos protegendo instintivamente o ventre. A luz das tochas revelou seu rosto pálido e determinado. Por favor, baixem as armas! O xerife Cosgrove ficou paralisado ao ver a filha ali, no meio da noite, defendendo um Apache. Helena, afaste-se dele agora. Esse homem é perigoso. Não, papai, ele não é. Helena caminhou lentamente até ficar ao lado de Naunish, que permanecia imóvel com as mãos levantadas. Me salvou quando estava perdida durante a tempestade de agosto. Cuidou de mim, me protegeu. Mentira! Esses selvagens não salvam ninguém. Eles matam. Naunish falou pela primeira vez, sua voz calma, cortando a tensão. Xerife Cosgrove, sua filha diz a verdade. Eu jamais faria mal a ela ou a qualquer inocente. Vim avisá-lo que guerreiros jovens de várias tribos planejam atacar Tucson. Não posso impedi-lo sozinho, mas posso ajudá-lo a proteger sua cidade. Thomas estudou o homem Apache diante dele. Havia algo na postura de Naunish, na sinceridade de sua voz, que não combinava com a imagem de selvagem sanguinário que ele carregava na mente. Por que deveria confiar em você? Por quê? Helena respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Porque ele carrega o filho dele, papai. E porque ele está disposto a arriscar a própria vida para salvar pessoas que o odeiam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os homens baixaram ligeiramente as armas, chocados demais para reagir. O rosto de Thomas Cosgrove passou por uma gama de emoções. Choque, raiva, traição, dor, antes de se estabelecer numa expressão de devastação absoluta. Helena, sua voz saiu como um sussurro quebrado. O que você fez? Me apaixonei, papai. Pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei de verdade. E ele me ama também.
Não como uma posse, não como um troféu, mas como uma igual. Ele me vê como a mulher que realmente eu sou. Rodrigues cuspiu no chão. Xerife, isso é uma abominação. Sua filha se deitou com um selvagem. A honra da sua família. Calha a boca, Jim. Thomas rugiu, sua mão instintivamente indo para a arma. Por um momento, Helena pensou que ele fosse atirar no próprio deputado. Ninguém fala assim da minha filha. Naunish deu um passo à frente, colocando-se entre Helena e os homens armados. Xerife, sei que quebrei todas as suas leis e tradições. Aceito qualquer punição. Mas primeiro deixe-me ajudá-lo a salvar sua cidade. Depois pode fazer comigo o que quiser. Os guerreiros? Thomas perguntou, ainda processando a revelação. Quando vão atacar? Ao amanhecer, cerca de 20 homens. Planejam atingir primeiro a escola e depois o banco. Posso levá-lo até eles antes que cheguem à cidade. Helena viu a luta interna no rosto do pai. O homem da lei contra o pai protetor. O preconceito contra a necessidade pragmática. Finalmente, Thomas abaixou a arma. Rodrigues, volte para a cidade. Acorde todos os homens e posicione-os ao redor da escola e do banco. Não falem sobre isso. Ele gesticulou vagamente para Helena, a ninguém. Enquanto Rodrigues partia relutantemente, Thomas se aproximou da filha e de Naunish. No rosto envelhecido do xerife, Helena viu não apenas a dor da traição, mas também o amor incondicional de um pai que lutava para entender. Helena, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Thomas, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Esse caminho não será fácil. Para nenhum de vocês. Eu sei, papai, mas não posso viver uma mentira. E não posso negar este amor. Este bebê será seu neto, independente de tudo. Thomas fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, olhou diretamente para Naunish. Como posso confiar no homem que desonrou minha filha? Porque eu amo Helena mais que minha própria vida, respondeu Naunish simplesmente. E porque escolho ficar e enfrentar suas leis, em vez de fugir como um covarde. Um homem que ama de verdade não abandona a mulher que carrega seu filho. As primeiras luzes do amanhecer começaram a atingir o horizonte quando os três desceram das colinas em direção a Tucson. Naunish havia guiado Thomas até o esconderijo dos guerreiros, mas encontraram apenas fogueiras ainda fumegantes. Os atacantes já haviam partido. Chegamos tarde, murmurou Thomas, verificando as pegadas no chão. Eles têm pelo menos 1 hora de vantagem. Não, disse Naunish, estudando os rastros com olhos experientes. Eles pararam aqui para realizar um ritual de guerra. Isso os atrasou. Se galopamos agora, podemos chegar à cidade primeiro. Durante a cavalgada desesperada de volta, Helena segurou-se firmemente à sela, o coração disparado, não apenas pelo esforço físico, mas pela preocupação com o bebê. Naunish cavalgava ao lado dela, seus olhos constantemente verificando se ela estava bem. Chegaram a Tucson justamente quando os primeiros gritos de alarme ecoaram pela cidade. Os guerreiros Apache haviam chegado pela extremidade sul, contrariando as informações que Naunish havia fornecido. Eles mudaram de plano, disse Naunish, tenso. Meu irmão Takoda está liderando o ataque. Ele sabe que eu tentaria impedi-los. Thomas olhou para o homem que amava sua filha. Um homem que havia arriscado tudo para proteger uma cidade que o rejeitaria. O que você precisa fazer? Perguntou Thomas. Preciso falar com Takoda. Talvez ainda consiga fazê-lo parar. Naunish olhou para Helena, memorizando cada traço de seu rosto como se fosse a última vez. Se algo me acontecer, nada vai acontecer, interrompeu Helena segurando a mão dele. Nós vamos encontrar uma solução, juntos. Mas enquanto cavalgavam para o centro da cidade, onde as mulheres e crianças corriam em pânico pelas ruas, Helena sabia que estavam prestes a enfrentar o maior teste de suas vidas. O som dos tiros já ecoava no ar manhãceiro, e ela podia ver fumaça subindo de várias casas. Sarah Mitchell apareceu correndo da escola, segurando 2 crianças pequenas. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou de alívio, mas depois se contraiu de preocupação ao notar Naunish junto a ela. Helena,
Graças a Deus você está bem, mas o que... Sarah parou ao ver a expressão determinada no rosto da jovem. Sarah, gritou Helena por cima do barulho dos tiros. Cuide das crianças. Eu preciso ajudar a parar isso. Naunish desembarcou e se preparou para enfrentar sua própria tribo em nome do amor que havia transformado sua vida. O confronto aconteceu na praça central de Tucson, onde Takoda e seus guerreiros haviam se posicionado depois de incendiar 3 casas. Quando viram Naunish se aproximar ao lado do xerife, os guerreiros baixaram suas armas por um momento, confusos. "Irmão!" gritou Takoda em Apache, sua voz carregada de fúria e traição. "Você vem com os homens brancos que mataram nosso povo?" Naunish respondeu na mesma língua, suas palavras ecoando pela praça silenciosa. "Venho como um homem que escolheu o amor em vez do ódio, Takoda. Estes colonos não são nossos inimigos." Helena observava a troca tensa entre os irmãos, sem entender as palavras, mas sentindo todo o peso emocional do momento. Ela viu quando Takoda notou sua presença ao lado de Naunish. Viu o choque e depois a compreensão se espalharem pelo rosto do guerreiro. "Você se deitou com uma mulher branca", Takoda disse agora em inglês, para que todos entendessem. "Você trouxe vergonha para nossa família, para nosso sangue." "Eu trouxe amor", respondeu Naunish, colocando-se protetivamente na frente de Helena, "e uma chance de paz entre nossos povos." Thomas Cosgrove deu um passo à frente. "Takoda, seu irmão me ajudou a proteger esta cidade. Ele arriscou a própria vida para avisar sobre o ataque. Isso não conta para nada?" O guerreiro Apache estudou o xerife com olhos duros. Palavras bonitas do homem cuja lei mata índios por existir. Foi então que Helena sentiu uma dor aguda atravessar seu abdômen. O estresse, a cavalgada, a tensão, tudo estava cobrando seu preço. Ela se dobrou ligeiramente, uma mão indo instintivamente ao ventre. "Helena!" Naunish imediatamente se voltou para ela, esquecendo-se momentaneamente da situação perigosa ao redor. Sarah Mitchell, que havia se aproximado silenciosamente, correu para ajudar. "Ela precisa se deitar. Agora, o bebê." "Bebê?" repetiu Takoda, seus olhos arregalando. "Há uma criança?" Naunish ajudou Helena a sentar-se numa caixa de madeira próxima, seus olhos cheios de preocupação. "Sim, ela carrega meu filho." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Havia algo sagrado na revelação de uma vida nova, algo que transcendia as divisões entre as culturas. Até mesmo os guerreiros mais endurecidos baixaram suas armas. Takoda olhou para Helena. Realmente a viu pela primeira vez. Viu uma mulher jovem, pálida de dor e medo, mas com olhos que brilhavam de determinação e amor. Viu alguém que havia escolhido amar seu irmão apesar de todos os obstáculos. "Uma criança de 2 mundos", murmurou Takoda. Talvez seja um sinal." Thomas Cosgrove surpreendeu a todos ao se ajoelhar ao lado da filha. "Helena, você está bem?" "Estou, papai. O bebê está bem. Eu sei que isso não é o que você sonhou para mim, mas é minha escolha, e eu a faria novamente." Thomas assinou lentamente, depois se levantou e estendeu a mão para Naunish. "Se você vai ser pai do meu neto, então precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar." Takoda observou o gesto simbólico, depois olhou para seus guerreiros. Em Apache, ele disse algo que fez todos baixarem suas armas definitivamente. "Vamos embora. Não haverá mais sangue derramado hoje." Enquanto os guerreiros Apache se retiravam, Helena sentiu uma mistura de alívio e esperança. O caminho à frente seria difícil, ela sabia, que enfrentariam preconceitos, desafios e talvez até perigo. Mas enquanto Naunish segurava sua mão e seu pai permanecia ao lado deles, ela soube que o amor havia vencido a primeira batalha. 6 meses depois, quando seu filho nasceu com os olhos verdes dela e o cabelo negro do pai, Helena Cosgrove soube que havia feito a escolha certa. O pequeno Thomas Naunish Cosgrove seria criado conhecendo ambas as culturas, uma ponte viva entre 2 mundos que estavam aprendendo, lentamente, a coexistir.